O jornal britânico Financial Times traz na capa da edição desta quarta-feira uma longa matéria sobre as eleições brasileiras realizadas em 2022. Com o título A Discreta Campanha dos Estados Unidos para Defender a Eleição do Brasil, o texto mostra que o presidente americano Joe Biden se envolveu pessoalmente e usou canais públicos e privados para garantir que o então presidente Jair Bolsonaro não pudesse declarar o resultado da eleição inválido. Pois é, essa matéria mostra que os americanos não queriam tornar o assunto em futebol político e a solução encontrada de acordo com o texto foi uma campanha coordenada, mas não anunciada em vários ramos do governo dos Estados Unidos, incluindo as Forças Armadas, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e também a Casa Branca. A reportagem destaca ainda a informação de que Bolsonaro e de que o Exército estava ao seu lado no lançamento da sua campanha. E relembra o encontro do ex-presidente com embaixadores de outros países questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas. As autoridades dos Estados Unidos mantiveram a comunicação regular e auxiliaram o processo eleitoral brasileiro com uma espécie de suporte tecnológico. Girando os nossos comentaristas sobre esse assunto, Amanda, será que houve interferência do governo americano de alguma maneira? Essa reportagem deixa o Brasil em alerta? O que isso representa? Tiago, eu acho que o primeiro ponto, o principal a se destacar é que essa suposta interferência dos Estados Unidos não foi a favor de candidato A ou B, de Lula ou Bolsonaro, mas principalmente para enviar uma mensagem enfática a favor da preservação da democracia, das instituições e, sobretudo, do respeito ao resultado das urnas, independentemente da vitória ser de Lula ou Bolsonaro, o que já é um grande avanço, tendo como contexto a história em que os Estados Unidos apoiaram e atuaram fortemente a favor do golpe militar de 1964. Então, houve uma concertação entre vários departamentos do governo norte-americano, tanto com visitas ao Brasil durante um ano, do período eleitoral, e encontros bilaterais com atores militares e políticos para enviar a seguinte mensagem: os Estados Unidos não apoiarão um golpe, isso terá fortes consequências e repercussão nas relações bilaterais entre os países. Haverá consequências se o resultado das urnas não for respeitado. O pano de fundo para tudo isso, naturalmente, é o que aconteceu no próprio Estados Unidos, no Capitólio, dia 6 de janeiro, a invasão e o ataque à democracia. Isso acabou virando um assunto muito sensível, muito delicado para Joe Biden, e ele não queria ver o que os Estados Unidos consideram seu quintal, a América Latina, cair sob um governo autoritário. É um assunto sempre muito sensível, de novo, porque os Estados Unidos, nós não vamos ser ingênuos aqui, interferem nos assuntos e nas relações internacionais de vários outros países. Eles têm um histórico nesse sentido, mas eu acho que nesse caso eles atuaram corretamente, a favor do respeito à lisura e à legitimidade do processo eleitoral. Geraldo, Biden pode ter interferido mesmo, refletido sobre um comparativo relacionado a Trump. O Financial Times, um dos jornais mais lidos do mundo, os jornalistas responsáveis pela matéria podem ter feito uma análise verdadeira sobre o assunto? Olha, Adriana, eu acredito que o que está ali na matéria do Financial Times trata de pragmatismo diplomático internacional. Na verdade, não é simplesmente o amor e a defesa dos Estados Unidos pela democracia. Há ali elementos de ordem prática. A gente precisa lembrar que em agosto de 2021, segundo relata a matéria, o Conselheiro Nacional de Segurança do governo Biden teve um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro, que disse a ele que era muito próximo ao Trump, que ele não confiava no sistema eleitoral brasileiro, que ele, enfim, fez ali, colocou as coisas em tom de crítica ao governo Biden, que era representado por esse Conselheiro de Segurança. Não há como alguém de um país que tem uma atuação extremamente séria no contexto internacional sair de uma reunião dessa com o presidente do Brasil e não ficar alarmado. Além disso, Bolsonaro sempre fez questão de demonstrar relações próximas com Vladimir Putin. A gente precisa lembrar que na ocasião, ali às vésperas
de começar a guerra com a Ucrânia, ele foi até lá, disse que ele estava indo lá selar a paz, etc. E, obviamente, aquilo não era verdade. Mas como a cabeça dos norte-americanos, vendo o Brasil correndo o risco de não só haver uma ruptura institucional, mas também fortalecer as suas relações com a Rússia e com a China, colocando os Estados Unidos numa posição defensiva, os Estados Unidos teve que agir. E aí enviou seus emissários para conversar com os líderes das Forças Armadas, com líderes políticos, e é assim que se faz. Não houve ali, pelo que relata a matéria, nenhuma ação objetiva ali de espionagem por debaixo dos panos. Não foi isso. Foram conversas que aconteceram para reforçar que, se houvesse uma ruptura institucional, os Estados Unidos não apoiariam. E o que significa isso? A mesma coisa que aconteceu com a Rússia. Nós teríamos o Brasil fora do sistema internacional de pagamentos, por exemplo. Como é que o nosso agro conseguiria continuar vendendo seus produtos para fora? Porque não teria como vender, seria obrigado a vender para a própria Rússia e para a China. E aí ficaria na mão desses compradores com preços cada vez menores, porque é assim que funciona o mundo de verdade, não esse mundo da fantasia. Nem o mundo da fantasia de que se dá golpe assim, e nem o mundo da fantasia do governo Lula, que sai por aí falando e fazendo as bobagens que a gente tem visto no mundo afora. A Amanda pediu a palavra, mas eu te pergunto também, Amanda, se o governo americano quisesse interferir em favor de candidato A ou B, poderia? Claro que não, Thiago, mas isso nunca foi colocado sobre a mesa e isso nunca foi uma opção. Os Estados Unidos não estão no momento em que eles vão interferir a favor de candidato A ou B. Isso talvez fosse mais possível numa presidência de Donald Trump, em que ele declara voto abertamente por Bolsonaro e Bolsonaro declarou voto abertamente no presidente Trump, obviamente, né, a preferência pela eleição de Trump, tanto é que ele foi um dos últimos líderes do mundo a reconhecer a eleição de Joe Biden juntamente com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Agora, só para complementar meu comentário, esse risco de ruptura institucional, como o Beraldo disse, identificado pelos Estados Unidos e pela CIA, joga ainda mais lenha nessa fogueira, porque nós estamos no momento em que o TSE vai julgar a inelegibilidade do Bolsonaro, sobre o risco representado pelas urnas, sobre as falácias, os impropérios que ele promoveu e repetiu durante 4 anos acerca da lisura do processo eleitoral no Brasil, e esse risco foi identificado pelos Estados Unidos, ou seja, não é um faz de conta, não é uma versão, não é alarido de rede social, não, havia um risco de ruptura institucional sério, identificado pela CIA, identificado pela inteligência e pelo governo americano, que atuou para tentar desmobilizar e enviar a mensagem de que se houvesse autoritarismo, se houvesse golpe, os Estados Unidos imporiam consequências graves. Resumindo, teve essa tentativa de golpe no Brasil, que foi reconhecida internacionalmente, Beraldo. Quem ler essa matéria do Financial Times vai ficar com uma tendência a acreditar nessa versão? Não, são duas coisas. Golpe é algo concreto. Se não foi identificado um plano concreto, olha, nós vamos fazer plano A, B e C, e aqui cada um tem esse papel e assim a gente vai tomar o poder ou não vamos passar o poder para frente. Não foi isso. O que havia era uma predisposição do presidente da República, segundo é colocado, então Jair Bolsonaro, e alguns ali, eles até citam poucos representantes das Forças Armadas que estariam considerando algo desta natureza, mas eram considerações, você pode até colocar isso no campo da conspiração, mas o plano concreto de golpe até agora eu não vi ser demonstrado. Esse é o grande ponto, essa acho que é a grande divergência que eu tenho com a visão da Amanda. 8 horas.